Então, galera, antes da gente entrar num assunto mais complexo de cálculo numérico, a gente tem que fazer uma revisão básica de matriz. A gente vai usar matriz na matéria inteira, basicamente porque os computadores funcionam melhor quando eles estão trabalhando com matrizes para resolver sistema e várias outras coisas. E as matrizes elas são muito úteis, principalmente em técnicas computacionais, para resolver sistemas de quarto grau superior, fazer regressão linear, não linear, para fazer otimização e por aí vai. E as matrizes facilitam muito esse trabalho para o computador. Então, a ideia básica de cálculo numérico é encontrar os métodos mais eficientes de usar matriz para fazer esse tipo de cálculo. Então, o primeiro tipo de matriz é a matriz linha ou matriz coluna. Uma matriz, só relembrando, é definida como M por N, onde M é o número de linhas e N é o de colunas. Então, por exemplo, se eu tenho uma matriz C 2 por 1, ela vai ser uma matriz que vai ter uma coluna e duas linhas. Então, eis aqui um exemplo, uma matriz 1, 2. Uma matriz que tem uma coluna só, ela também é chamada de matriz coluna. E do mesmo jeito, ou seja, a matriz coluna é uma matriz com n igual a 1 e uma matriz linha é uma matriz com m é igual a 1. Ou seja, claro que não os dois ao mesmo tempo, que aí, se for uma matriz 1 por 1 é como se ela fosse um escalar. Então, uma matriz B 1 por 3 é uma matriz que tem uma linha e três colunas, então seria algo desse tipo, 0, 1, 4, por exemplo. Então esse aqui é um exemplo de matriz coluna, essa é uma matriz linha. A matriz nula é qualquer matriz que tem todos os elementos iguais a zero, então a gente escreve que A e J é igual a zero para todo I e J pertencente aos naturais. I e J sempre são números naturais, inclusive naturais não nulos, né? O I e o J começam na primeira, na primeira linha, na primeira coluna. Então, basicamente qualquer matriz do tipo. A gente escreve a matriz nula com um zero, um traço por cima. Então, por exemplo, matriz nula 1 por 2, ela seria uma matriz com uma linha e duas colunas e todos os elementos são nulos. A matriz nula 2 por 3, todos os elementos são nulos. Então, ela tem duas linhas e três colunas. A matriz diagonal é uma matriz onde todos os elementos A e J são iguais a zero, contanto para todo I é diferente de J. Então, ela basicamente diz que se eu tenho vamos escrever aqui D de diagonal, então uma matriz diagonal, por exemplo, 3 por 3, seria qualquer número, 4 menos 3 raiz de 7. A diagonal principal dela pode ser qualquer número, mas todos os outros têm que ser iguais a zero. Essa aqui é uma matriz diagonal. Outra matriz diagonal do tipo 2 por 2, por exemplo, 1, 0, 0 raiz de 2. Essa é outra matriz. A matriz identidade basicamente é uma matriz diagonal com A e J é igual a 1 se I é igual a J, ou seja, todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1. E se I é igual a J, e se I é diferente de J, então A e J é igual a zero. Então, basicamente, a matriz identidade, por exemplo, uma matriz identidade 2 por 2 é uma matriz que a diagonal principal toda dela vai ser igual a 1 e todos os outros elementos são nulos. A importância da matriz identidade é que ela se comporta exatamente como o número 1, só que em termos matriciais. Então, por exemplo, se eu multiplicar a matriz I por uma matriz A, o resultado vai ser a própria matriz A.
A triangular é uma matriz onde todos os elementos ou acima ou abaixo da diagonal principal são nulos. Então, por exemplo, uma matriz T, ela é triangular superior se todos os elementos acima da diagonal principal forem não nulos. Então, 3, 2, 1, 4, menos 3, raiz de 5. Então, todos os elementos abaixo têm que ser zero, aqui está a diagonal principal. Essa é uma matriz triangular superior. Uma triangular, vamos colocar um S aqui só para dizer que é superior. Uma triangular inferior seria exatamente o contrário. Então, 1, 2, menos 2. Opa, desculpa. Aqui, tudo que tiver acima dela tem que ser nulo. E o que tiver abaixo pode ser qualquer coisa. Então, aqui pode ser π, aqui pode ser E, aqui pode ser, sei lá, 11. Não importa se a matriz é inferior, não importa quais são os elementos abaixo da diagonal principal, contanto que os acima dela sejam nulos. Essas duas matrizes, a triangular superior e inferior, elas são basicamente o que a gente almeja quando a gente tenta resolver um sistema linear. Quando a gente tem esses números como se fossem os coeficientes, se a gente tivesse uma equação, né, do tipo 3x mais 2y mais 1 vezes z é igual a qualquer valor. 0x mais 4y menos 3z é igual a outro valor. E 0x mais 0y mais raiz de 5 vezes z é igual ao terceiro valor. A gente tem três equações de três incógnitas, então isso daqui é um sistema fácil de resolver, porque o z já vai sair, o valor de z já sai simplesmente com a divisão do valor que tiver do lado de cá pela raiz de 5. E aí, pelo método da substituição, a gente substitui o z aqui em cima e encontra o valor de y, depois a gente substitui z e y para encontrar o valor de x. Aqui embaixo acontece a mesma coisa, só que na superior a gente resolve ela de baixo para cima e na inferior a gente resolve de cima para baixo. A matriz densa é uma matriz, vamos chamar ela aqui de E, é uma matriz onde a maioria dos seus elementos é não nulo. Então, por exemplo, 2, 3, 4, raiz de 3, menos 2, a gente tem 5 elementos não nulos e 4 elementos nulos. Essa é uma matriz densa. A maior parte dos seus elementos é diferente de zero. Esse E aqui foi uma péssima escolha, porque ficou parecendo E de espaço. Então vamos trocar o E por outra coisa. Vou trocar ele por F. Então a matriz esparsa é exatamente o contrário. Se a gente tiver uma matriz onde a maior parte dos seus elementos é nulo. Essa é uma matriz esparsa. E essa é uma delas. A matriz simétrica é basicamente uma matriz onde se eu fizer a transposta dela, eu vou obter a mesma matriz. A gente vai entrar em mais detalhes no próximo vídeo, mas uma matriz transposta é quando você troca as linhas e as colunas. Então, se eu tenho uma matriz G é igual a 2, 3, 0 e 1, 0, menos 1, a matriz G transposta vai ser como se eu pegasse a linha 1 e vou transformar na coluna 1. Então, ela vai ser lida como 2, 3, 0. E depois a segunda linha vai ser a segunda coluna. Então, 1, 0, menos 1. Então, uma matriz simétrica seria o caso se a transposta fosse igual à matriz original, que não é esse caso. Um exemplo de matriz simétrica é essa daqui. Vamos chamar de matriz H. Primeiro, para ser simétrica, ela necessariamente tem que ser quadrada. E segundo, basicamente, quando você inverte linhas e colunas, ela continua igual. Então, por exemplo, 1, 2, 3, raiz de 7, menos 2, 1, 2. Isso daqui é uma matriz simétrica. Se a gente fizer a H transposta, a gente começa pela linha 1. Então, 1, 2, 3, a gente vai escrever na vertical. 1, 2, 3. A linha 2, 2 raiz de 7 menos 2. A gente escreve na vertical 2,
raiz de 7 menos 2. Agora 3 menos 2 e 1. A gente escreve na vertical. 3 menos 2 e 1. Repara que essas duas matrizes são idênticas. 1, 2, 3, 2 raiz de 7 menos 2, 3 menos 2 e 1. Então, como a H transposta é igual a H é simétrico. Galera, deixa aí suas sugestões de quais aulas vocês gostariam de ver eu passando, de alguns exercícios que vocês gostariam que eu resolvesse. Deixa aí o like, se inscreve se ainda não inscreveu. Brigadão, espero ter ajudado e até a próxima.